O que é espiritualidade holística? Quais são os seus fundamentos? Há como conciliar espiritualidade holística e a Bíblia Sagrada? Esses são alguns dos pontos que nós abordaremos nesta pré-aula da lição de número 12. A paz do Senhor, meus irmãos, paz e graça a todos. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica da lição Adultos. E nós temos como tema desse trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Quero convidar todos aí para que possamos estar abordando essa lição de número 12, que é muito sugestiva, muito atual, um tema com uma palavra nova, mas que ela não, suas características não são tão novas assim. Então a gente vai estar revendo algumas coisas interessantes sobre essa questão da espiritualidade holística e abordando alguns pontos interessantes que tem nos questionado na época que nós vivemos, principalmente na questão da pós-modernidade. Então a lição de número 12, ela tem como tema a sutileza da espiritualidade holística. E o que é espiritualidade holística? Né? É pegar o todo, então, todo tipo de espiritualidade, todo tipo de religiões que se juntam num amontoados, como se fosse um miticismo ou um panteísmo. Então essa é a nova característica dessa espiritualidade holística. O textuário ele nos diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. A verdade prática nos diz: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica em classe está no próprio Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 4 até o versículo número 6. Os tópicos que nós abordaremos é o fenômeno religioso, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, o fundamento da espiritualidade holística, a espiritualidade holística e a Bíblia Sagrada. Os objetivos que o professor precisa alcançar aí nessa lição, lembrando que é uma lição de 4 tópicos, então uma lição bem robusta aí, com bastante conteúdo para trabalhar aí na sala de aula. Então, o primeiro é conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. Então, por que a espiritualidade holística ela tem achado aí no meio das pessoas ou tem alcançado as pessoas, o que leva as pessoas a se direcionar, vamos dizer assim, para esse tipo de espiritualidade. Explicar a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão e expor os fundamentos da espiritualidade holística, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. A introdução ela nos diz assim: a presente lição mostrará que qualquer espiritualidade que não tenha Cristo como o centro é pagã e anticristã. É muito importante estar alerta nos dias atuais. A influência da espiritualidade oriental tem crescido muito por meio de movimentos que buscam nova roupagem para as crenças claramente pagãs. Então, a partir do primeiro tópico aqui, nós vamos abordar a questão do fenômeno religioso, que é a busca do sagrado. Uma coisa interessante a gente saber é que o ser humano ele é um ser espiritual, ele é um ser religioso. Então, é da natureza do ser humano ele ter essa necessidade da religião, essa busca do sagrado. Então isso faz parte da natureza do ser humano. Não tem como ele escapar muito disso. Então ele vai cair em uma crença qualquer, ou ele vai ser levado para o ateísmo. Então ele
o ser humano sempre vai ter essa inclinação e ele vai buscar alguma coisa que seja sagrado para ele. E o tópico diz assim: Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 4:6. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. E aqui é interessante João 14:6, onde Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o homem, nessa busca pelo, pelo ser, ou dependendo da pessoa, esse vazio existencial. Então a espiritualidade, ela é imanente ao homem, ela pertence ao homem. Então aqui a busca do sagrado, busca de algo que venha satisfazer essa espiritualidade. O subtópico 2, ele fala Deus e os deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração e uma verdade inconsistente é um fenômeno presente em todas as culturas. Quando nós vamos ver, o homem ele é carente da busca por uma divindade. E a gente vê essa adoração, ela sendo uma necessidade do ser humano. Então, por quê? Porque o homem é um ser religioso. Eu sei que hoje a palavra religião ela está meio que desgastada, mas a própria palavra religião é religare, é ligar novamente o homem ao divino, ao sagrado. Então, o homem tem essa busca incessante. E o que tem acontecido na nossa época é que as pessoas têm substituído isso por outras coisas. Ou dentro daquilo que nós estamos estudando na lição, que vem acontecendo hoje esse fenômeno de se ajuntar várias religiões, que aí você pode entender como panteísmo, ecumenismo, os nomes vão variar, que tenta de alguma forma preencher essas duas coisas do fenômeno religioso, que é essa necessidade espiritual do homem e essa busca de Deus ou dos deuses. O síntese do tópico, ele nos diz: o fenômeno religioso está ancorado na necessidade mais profunda do ser humano na busca pelo sagrado. Então, a partir do tópico 2 é onde a gente vai aprofundar mais aqui essa ideia do paganismo. E a gente vai ver que não é uma coisa nova, não é uma coisa recente. A própria palavra de Deus já trabalha isso. O próprio contexto do Antigo Testamento, ele é uma fonte de consulta muito rica para a gente ver como que o paganismo estava tão espalhado desde os tempos antigos no Novo Testamento. Então, a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. Então, o ser humano ele tem essa espiritualidade que está dentro dele, ele tem essa necessidade e ele precisa expressar isso. Ele precisa, isso precisa ser visto, precisa ser um elemento, um objeto de adoração. Então, por isso que a gente vai ver essa adoração por meio dos ídolos. E bem no Antigo Testamento vai ter uma série de divindades que tentavam suprir essa necessidade espiritual do homem. Então, a adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Acera como deuses principais. Então, no contexto bíblico, desde Juízes, sempre o povo de Israel estava trombando com alguma divindade. Então, a partir do capítulo 17, ali no primeiro livro de Reis, né, Elias, quando faz aquele desafio, e quais são as divindades que estão presentes ali? Baal e Acera. No Antigo Egito, a gente tem a informação de várias divindades. Em Êxodo capítulo 12, a gente vê o panteão das divindades egípcias sendo humilhada pelo Deus de Israel e aquelas 10 pragas que representava todo o panteão ali dos
egípcio no Antigo Testamento. E na Babilônia, que adorava Merodach, que era a divindade, a grande divindade dos babilônicos. Está lá em Jeremias capítulo 50, versículo 2. Então a gente vê aqui que essa questão primeiro da espiritualidade do homem, essa necessidade, essa busca por um ser divino, e a gente vê que ela precisa ser expressa, ela precisa ser vista. E a gente vê no cenário do Antigo Testamento todas essas divindades elas sendo apresentadas no mundo antigo. Qual é a ideia aqui? Mostrar que essa necessidade, essa adoração às divindades, ela já é antiga e ela vai moldando de roupagem conforme as épocas. 2. O miticismo oriental. Então aqui a gente já entra mais na nossa época propriamente dita, que onde que a espiritualidade ela vai ser expressa. O miticismo oriental. Então o miticismo é essa junção, essa mistura de religiões que vai dar e nós vamos trabalhar já a espiritualidade holística e com um foco muito forte na questão oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural e está nas universidades, nos cinemas, como filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers e até mesmo nos currículos escolares. É interessante isso aqui. Hoje, quando eu estava pesquisando e aí eu lembrei de alguns filmes que têm sido muito conhecidos por todos, até o universo Marvel. Tem até uma cena agora nesse filme novo do Doutor Estranho e a Loucura do Multiverso, onde você vê claramente na primeira cena do filme, quando você está vendo, o Doutor Estranho vai a um casamento, e quando ele chega no casamento, ele já está numa igreja que é a estrutura do cristianismo, e quando você presta atenção, você vai ver que tem uma muçulmana. E o que está acontecendo ali? O casamento, e o Doutor Estranho, ele é o representante das religiões orientais. Então a própria ideia de casamento, qual é a ideia que está passando? De harmonia. Outro filme também, um mais antigo, onde você vai ver esse tipo de coisa sendo passada, é o Avatar. Que inclusive até o próprio pastor José Gonçalves ele faz uma citação no livro dele do trimestre. Então a gente vê isso muito forte nos filmes. Em literatura também, por exemplo, você vai ver Harry Potter também, você vai ver esse tipo de ideia sendo passada. Então a gente vê isso muito forte acontecendo e ele vai trabalhando aqui nas questões currículos escolares, universidades. E aí você tem por um lado o enfraquecimento do cristianismo e você tem essa ascensão, essa vendendo, vamos dizer assim, esse miticismo que tem uma característica bem oriental. Hoje é muito comum você ver algumas coisas em comerciais ou algumas chamadas, principalmente com a questão de yoga, bem nessa linha a gente tem observado muito. Então a síntese do tópico é o antigo paganismo e o miticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Então hoje, onde as pessoas têm se procurado se expressar por meio desse misticismo oriental, ou seja, uma religião fortemente oriental que tem invadido o Ocidente e tem achado nichos e universidades que têm sido propagados pelo meio dos filmes. 3. O fundamento da espiritualidade holística. Então aqui a gente entra mais para a parte mais, vamos dizer assim, filosófica. E aí, o que ele vai trabalhar? Não há um Deus pessoal. Por que isso para eles é importante? Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. E isso é muito interessante, só voltando do filme, quem já assistiu o filme Avatar vai ver que tem uma cena lá onde eles fazem tipo um culto. Não, é um culto que eles estão tentando
num primeiro momento, uma mulher está ferida, então eles estão tentando curar aquela mulher, então eles se dão a mão ali, então ele se conecta com a mãe natureza, vamos dizer assim. E aí no final do filme, né, é um avatar, é um boneco, então uma pessoa ele tá se conectando com esse boneco, e no final do filme, esse homem, ele agora vai se conectar ao seu avatar. E como é que ele vai fazer isso? Pelo meio daquele culto que eles fazem ali numa grande árvore, onde eles acreditam que todas as almas, todos os seres vivos vão ali. Então você tem toda essa aura espiritual no filme e tem toda essa ideia de tudo estar relacionada com a divindade. Então tudo no universo estaria interligado, assim o divino e o homem e a natureza são uma coisa só, portanto, é uma espiritualidade panteísta. Então a gente está saindo de uma religião monoteísta, entrando no panteísmo, que aí você vai ter uma série de divindades e até o próprio homem sendo também divino. E aí o primeiro ponto importante aqui, ele vai anular essa coisa do Deus, de um Deus pessoal. O outro ponto é, não há uma verdade factual, que é aquela coisa que a gente já até trabalhou em lições passadas, que assim, não existe uma verdade absoluta. Então, se não existe uma verdade absoluta, então nada é verdade propriamente dita. Então, se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta, uma vez disso existem verdades. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. E aqui, onde a gente vai trabalhar mais para frente, é o conceito do pecado. Então, se você não tem o Deus pessoal, e quando nós entramos na questão bíblica, por que é importante o Deus pessoal? Porque, pegando bem rápido, quando a gente fala de 10 mandamentos, por que o 10 mandamentos ele é tão importante? Porque ele expressa o caráter de Deus. E ali são verdades absolutas de um Deus único e absoluto. Então eu não posso ferir o mandamento, por quê? Porque quem Deus foi um Deus único, um Deus que eu tenho contato com ele, um Deus que eu tenho comunhão com ele. Logo, se eu firo algum dos princípios que Deus transmitiu, eu rompo o meu relacionamento com esse ser que é pessoal. Eu tenho relacionamento com ele. Então, por isso que tem que tirar a ideia, né? Essa nova espiritualidade, ela tem que tirar essa ideia de um Deus pessoal. Se eu tiro o Deus pessoal, eu quebro todos os argumentos, a base de verdade factual. Então, o que é verdade? O que você acha que é verdade. O que você acha que é verdade, ou aqui o grupo acha que é verdade. Se você pertence a um grupo A, e aquele grupo, a verdade lá para eles é comer um determinado tipo de comida, e a outra grupo de pessoas, não, essa comida faz mal, não interessa. Porque são várias verdades. Hoje é muito comum a gente estar conversando aí, a nossa caminhada na vida aí, as pessoas falam, não, você acredita nisso, mas eu tenho a minha opinião. Eu acredito dessa forma. Então você quebrou a questão das verdades absolutas. O síntese do tópico aqui é a ausência de um Deus pessoal é a ausência de uma verdade factual. São fundamentos da espiritualidade holística. Então ele vai, de novo, quebrar a questão no conceito do Deus pessoal. Então eu não tenho relacionamento, eu não tenho comunhão. Então todas as questões de verdades absolutas, ela perde todo o sentido. Para nós como cristão, isso é evidente que não vai fazer sentido para nós, porque nós temos relacionamentos com Deus, porque nós precisamos estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus manda e que a gente é um código de conduta. Então, para nós, a verdade é absoluta. Então, dentro desse conceito da espiritualidade holística, vai quebrar esses dois paradigmas. E isso é importante para eles poderem desenvolver todo o pensamento religioso dele. E aqui, por que que... E aí, como que eu não consigo conciliar esse tipo de pensamento com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela tem um Deus pessoal e a sua verdade, ou a sua verdade é absoluta. Então, aí é aqui que a gente vai ter um problema. Então, a gente tem essa espiritualidade hoje, essa nova maneira de se expressar a espiritualidade, de olhar o mundo hoje,
que essa ideia de ecumenismo, de juntar todas as religiões, ela não é uma coisa nova, a gente pode repetir isso, de uma forma muito clara, para a gente pegar, por exemplo, os próprios babilônios ali, quando os israelitas são levados a cativeiro, nós vamos ver que os babilônicos, eles não proibiam as pessoas de adorar a sua divindade. Aquela divindade vai fazer parte agora do seu panteão. Então ele tem um deus ali supremo, que no caso é o deus dos babilônicos, então eles vão ficar adorando a Deus, os seus deuses ali, mas subjugado à sua divindade. A gente vai ver a mesma coisa no primeiro século, na igreja cristã, os romanos fazem a mesma coisa. Os romanos têm os seus panteões, têm as suas divindades, eles não proíbem os outros povos de cultuar o seu Deus, desde que eles prestem culto a César, reverenciem César. Então os povos tinham liberdade para adorar. Então hoje, quando a gente fala, eu sempre faço essa pergunta em sala de aula, não é que as pessoas não gostam de Jesus, não é isso. Então, se você falar, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, desde que você não interfira na vida das pessoas, desde que você não denuncie o pecado, desde que você não diga que Jesus é o Senhor de todas as coisas, você não vai ter problema nenhum. Você vai ser mais um ali, Jesus vai ser respeitado, Jesus, muitas vezes hoje você vê que Jesus é respeitado como um grande profeta, uma pessoa que falou do amor, ou um bom homem, ou uma pessoa muito sábia. Então, quando a gente vai ver retratando, principalmente nos filmes, nas revistas, você não vai ver um ataque incisivo na pessoa propriamente dita em Jesus. Agora, quando você diz que Jesus é Salvador e o homem precisa reconhecer ele como Salvador por causa do problema do pecado, aí a gente começa a ter um problema. E aí aqui que a questão dessa espiritualidade holística ela vai ter um confronto com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos um problema que é o problema do pecado. Então o holismo comete um erro grasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Porque aqui eles estão vendo o cristianismo uma, como uma questão filosófica, uma religião, mas que ela não tem caráter salvífico, ela não tem o caráter de expiar o homem. E hoje, dentro do que nós vimos hoje, a questão do cientificismo, essa questão que a ciência vai promover o bem-estar do homem, e que se o homem, você conseguir tirar o homem da miséria, você vai dar uma condição para ele, e aí você consegue melhorar a vida dessa pessoa. Então, essa questão, então o cristianismo, ele vai falar, o cristianismo falhou nisso daqui. Só que o cristianismo, ele vai atacar o centro do problema, que é o pecado. O pecado que é o grande problema, porque o pecado, ele é o que rompe a comunhão, o relacionamento com Deus. Então aí a Bíblia é muito clara e muito específica nesse tipo de coisa. Um outro ponto, então, se nós temos o pecado, que é o pecado que causa o rompimento com a divindade, logo eu preciso de um salvador pessoal. Aí você tem um ponto importante que então o cristianismo vai trazer uma realidade, olha, você precisa de um salvador, por quê? Porque há o pecado. Então, como foi mostrado, não há um Deus nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus ao ignorar a existência do pecado. E, consequentemente, a punição eterna não vem à necessidade de um salvador. Cristo é descartado. Então, dentro dessa espiritualidade holística, como não tem a necessidade de um ser, de um Deus pessoal, então eles vão descartar a Cristo. Só que aí a gente vai ter os problemas aqui. O que a Bíblia vai dizer acerca do pecado? E por que a Bíblia apresenta Jesus como um Salvador? Para resolver a questão do pecado. Então, uma coisa interessante aqui, eu acho importante para os professores, é trabalhar muito o conceito na importância da pessoa de Jesus e mostrar
grave é a questão do pecado. Porque hoje, o que tem acontecido? Nós vemos as pessoas se desconectando, as pessoas hoje, até no nosso meio, a gente fala muito pouco sobre pecado, sobre a gravidade do pecado. E aí, o que é curioso, só voltando um pouco lá no tópico 1, quando a gente falou da questão da espiritualidade. Hoje, as pessoas elas são muito mais, como é que eu vou colocar, elas são muito mais sensíveis à questão da espiritualidade. Por incrível que pareça, com todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, parece uma contradição, mas as pessoas são mais perceptivas, elas são mais sensitivas. Isso vai até me lembrar um pouco da lição passada que nós falamos sobre o pentecostalismo e carismático. É curioso isso aqui. Por que que o pentecostalismo, que dá muita ênfase nessa questão do espiritual, essa coisa de sentir a presença de Deus, de ser mais sensível, e a questão dos carismáticos é um dos movimentos que tem crescido muito no mundo. Por quê? Porque essa geração de hoje, essa geração pós-moderna ou hipermoderna, eles dão muito apreço a esse tipo de sentimento. Então, por um lado, é curioso isso, perceber isso. É curioso a gente ver que o mundo apresenta uma espiritualidade genérica aí, uma mistura, mas ao mesmo lado, hoje, quando nós olhamos para pentecostais e carismáticos, eles têm isso como apresentar para as pessoas e, por incrível que pareça, evidentemente, de uma forma extraordinária, aos dois movimentos que mais crescem no mundo hoje. Então, é interessante a gente observar isso daqui. Então, vimos que a nova espiritualidade, ou a espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo, que é esse aglomerado de várias divindades ou de várias religiões. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com forças da natureza e com a energia cósmica do universo, conhecê-la e até mesmo domesticá-la. Então, é a proposta que eles vão oferecendo. Se você vai se conectar com a natureza e você vai conseguir controlar essas forças. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam a vida de quem não conhece o Senhor Jesus. Então, irmãos, de novo, isso aqui só é uma roupagem do que a gente vimos há anos atrás. Acredito que muitos irmãos, próprio professor de escola bíblica, quantas vezes já falou sobre o movimento Nova Era, ecumenismo. Então a gente sempre teve no nosso meio esse tipo de movimento que tem como função querer captar essa questão da espiritualidade, essa questão da religiosidade das pessoas. Então hoje só mudou a roupagem, mas o produto é o mesmo. Inclusive, eu até deixo a dica para os irmãos, para os professores que estiverem estudando, que tiverem acesso a livros de seitas e heresias, tá? Principalmente que fala das religiões orientais. Então, quem tem aí Império das Seitas, ou Seitas e Religiões, hoje você consegue achar até na internet esses livros, e você pesquisar principalmente as religiões orientais. Quando você pesquisar as religiões orientais, você vai ver muito essa questão. Quem tem acesso, quem já assistiu filmes ou séries, por exemplo, hoje tem uma série muito famosa, hoje não sei se está tão famosa, que é o Sobrenatural, que também trabalha esse tipo de temática, essa questão da espiritualidade, a questão dos anjos, demônio, paganismo. Os desenhos animados hoje também trabalham isso. Então a gente está sendo bombardeado por tudo que é lado. Então fica a dica para os irmãos. Essa obra consultada, eu sempre tenho dito, e na lição abordada nele, o pastor José Gonçalves, comentarista
da revista, ele aborda com detalhe os conceitos da espiritualidade holística, dá muita citação de livros, informação muito preciosa. Então, quem tiver esse livro tem uma ferramenta de consulta excelente para trabalhar aí nessa próxima lição. Então, o propósito nosso aqui é dar uma pincelada nos tópicos e espero ter alcançado o objetivo aí para os irmãos, professores de escola bíblica e que vocês possam ser abençoados com esse conteúdo. E eu quero já, desde já, agradecer, pedir para os irmãos, comente lá, compartilhe, deixe seu comentário, curta. Amém? Que Deus possa te abençoar com esse conteúdo da escola bíblica dessa pré-aula.